Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo um resumo das notícias do Brasil e do mundo. E olha só, a gente começa com uma boa notícia, isso porque o programa Farmácia Popular, que é do governo federal, completou 20 anos e para comemorar, o Ministério da Saúde anunciou uma medida que beneficia o bolso do brasileiro. Isso porque os remédios para tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson e glaucoma, além de rinite, vão ser oferecidos de graça para a população. Cerca de 3 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com a medida do Ministério da Saúde que torna gratuita a distribuição de medicamentos do programa. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, fez o anúncio da medida, destacando os remédios que vão ser entregues para a população. A partir de agora, nós temos 95% dos medicamentos e insumos oferecidos na farmácia popular de forma inteiramente gratuita. E estamos agregando, então, a gratuidade 10 medicamentos. São medicamentos indicados para colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Essa lista de gratuidade já incluía antes medicamentos para diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais. Mas hoje trazemos, não é esse fato, de termos 10 medicamentos na gratuidade, ainda trazendo mais benefícios do nosso programa Farmácia Popular. Segundo dados do governo, o programa oferta 41 itens entre remédios, fraldas e absorventes. Antes da medida, o Ministério da Saúde pagava até 90% do valor de referência e o cidadão pagava o restante, conforme o preço de venda praticado pela farmácia. A partir de agora, com esta nova lista de gratuidade, o brasileiro pode economizar até R$ 400 por ano. E agora um alerta. Uma empresa de segurança descobriu que os golpes financeiros via internet têm dia e hora certos, ou melhor, preferidos. Hoje, de cada 10 brasileiros, nada menos do que 4 já perderam dinheiro no ambiente virtual. De acordo com a Serasa, 4 em cada 10 brasileiros sofreram golpes financeiros neste ano. Das pessoas que foram vítimas, 57% tiveram perda média de R$ 2.288. As fraudes mais comuns foram em cartão de crédito, pagamento de boleto ou Pix falsos e comunicação fraudulenta. Em 2023, terça e sábado de madrugada eram os dias preferidos dos fraudadores. Este ano, a preferência dos golpistas mudou para segunda-feira de madrugada e terça-feira à noite. No Brasil, 8 em cada 10 transações bancárias são feitas por meio de aplicativos de banco em celular, internet banking ou aplicativo de mensagens como o WhatsApp. Segundo pesquisas, o brasileiro tem mais medo de ter o celular roubado do que sua carteira. Hoje, o foco de segurança é na esfera de dispositivos celulares. Algumas boas práticas de proteção para a população são incentivadas para aumentar a segurança, como desconfiar de qualquer ligação que peça informações pessoais ou bancárias, verificar a autenticidade de mensagens e ligações, seja por WhatsApp, e-mail ou redes sociais, que prometam grandes negócios ou tenham caráter de urgência. Erros ortográficos ou endereços diferentes dos canais oficiais são indicativos comuns de fraude. Para se prevenir do risco de ser clonado na internet, é recomendado restringir a circulação de imagens e áudios de si. Uma opção é tornar a conta privada e limitar a visualização de posts a amigos. Outra dica é evitar publicar informações sensíveis. É importante ativar a autenticação de 2 fatores no WhatsApp e optar por fazer o máximo de transações de casa, de preferência conectado ao Wi-Fi do domicílio. Além disso, comunique-se com o banco apenas via canais oficiais. E olha só, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a regulamentação da inteligência artificial no país. Segundo o Pacheco, a inteligência artificial só não é mais perigosa
do que a burrice humana. Projeto que regulamenta a inteligência artificial no Brasil está previsto para ter início no dia 18 de julho. De acordo com Pacheco, a inteligência artificial é algo sensível que precisa ser regulado. Erro: achar que não deve ter tutela legislativa sobre o tema. Assim como um erro achar que não é preciso ter tutela legislativa sobre as redes sociais e outras plataformas digitais. Em uma entrevista para o site Metrópolis, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do Partido Social Democrático de Minas Gerais, defende que a regulamentação seja votada antes do recesso parlamentar. Projeto também que é de minha autoria, que está sob a relatoria do senador Eduardo Gomes, que deve também ser votado antes do recesso, que é o projeto de lei que regula a inteligência artificial no Brasil, que é algo também que as empresas, que os setores têm que ter muita atenção, porque a inteligência artificial só não é mais perigosa que a burrice humana, né? Então, a inteligência artificial é algo muito sensível, que precisa ser regulado. É um erro achar que não deve ter tutela legislativa em relação a esse tema. O texto deve ser analisado na Comissão Especial do Senado sobre o tema e prevê a remuneração por direitos autorais. Ponto reforçado pelo parlamentar em meio à pressão das Big Techs. Entre as emendas acatadas, há uma que possibilita a chamada mineração de dados, caso isso seja feito para combater crimes. Esse processo ocorre quando larga quantidade de dados é coletada de forma automatizada para o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial. O novo texto também atenuou exigências para as empresas que usam a tecnologia. Pela versão anterior, era exigido um prazo de 10 anos para que fossem guardados documentos técnicos relevantes, que devem estar disponíveis à autoridade competente. Com a nova versão, a exigência caiu pela metade e passou a ser de 5 anos. O relator do texto, o senador Eduardo Gomes, promoveu algumas mudanças que flexibilizam o uso da tecnologia, o que tornam menos rígida a regulação do projeto de lei que está na sua reta final da tramitação. Empresas de material esportivo gastam milhões todos os anos em patrocínio nos uniformes de futebol. Mas isso vale muito a pena, você sabia? Isso porque o futebol é uma gigantesca máquina de dinheiro. Vamos conferir. O marketing esportivo nos uniformes é uma fonte bastante lucrativa de renda para os times de futebol. A Adidas fornece material esportivo para a Associação Alemã de Futebol há 70 anos. Após a Nike se prontificar a gastar muito mais com a equipe alemã do que sua concorrente, a empresa americana venceu a concorrência e substituirá a Adidas como fornecedor oficial a partir de 2027. Não está claro quão altos serão os valores envolvidos. As partes optaram por manter a confidencialidade, segundo a associação. Segundo relatos de veículos como a revista empresarial alemã Handelsblatt, a Adidas teria pago recentemente 50 milhões de euros, o equivalente a 305 milhões de reais à DFB, sendo que a Nike deverá investir o dobro disso no futuro. Valores ainda mais altos são pagos para os grandes times. A Adidas ampliou seu contrato de 10 anos com o Manchester United, da Inglaterra, por um valor estimado em 120 milhões de euros, cerca de 725 milhões de reais, sendo que no caso do Real Madrid, a empresa paga em torno de 150 milhões de euros, o que na moeda brasileira é o valor de 907 milhões de reais. Essas somas tão altas se devem ao fato de os clubes jogarem ao menos 4 vezes mais do que as seleções nacionais, o que faz com que suas camisas sejam vistas com frequência maior nos campos de futebol. As parcerias com as grandes associações de futebol não satisfizeram as expectativas dos fabricantes num período de 15 anos. A plataforma alemã de comparação de preços de produtos e serviços, Check24, não é um dos maiores patrocinadores da Eurocopa. Sem pagar dinheiro algum à DFB, o portal conseguiu se envolver nos negócios do futebol com uma ideia. É bastante simples: distribuir camisas da seleção alemã, não importando o fato de elas não terem o logo da DFB. Essas camisas possuem a águia símbolo da República Federal da Alemanha e o logo da empresa de materiais esportivos Puma. No peito, em tamanho grande, aparece a logomarca do Check24. Os interessados pagaram pelas camisas com seus dados pessoais, endereço, telefone e e-mail, ao baixarem o aplicativo da plataforma em seus celulares. Depois de receber as informações, a empresa enviava as camisas. Após distribuir em torno de 5 milhões de unidades, a Check24 encerrou a campanha.
O fundador da plataforma, Henrik Blaze, afirmou à revista Finance Forward que esta foi a maior campanha de marketing já realizada pela empresa, e assim está garantido o lucro da marca. Tá certo, então, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!